Eu passo agora a palavra à nossa Solange Caetano, diretora da Federação Nacional dos Enfermeiros. Eu vou falar em pé, porque eu não consigo falar sentada. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a presidente do grupo de trabalho, deputada Carmen Zanotto, deputada que, como disse Erivânio, vem trabalhando junto às entidades do Fórum Nacional, não só pela aprovação deste projeto, o projeto do piso salarial nacional, mas também pelo projeto da jornada de trabalho, que está nessa casa, vamos lembrar, este ano, há 22 anos. Né? É quase que já passou da adolescência, já passou da puberdade, enfim, já pode até casar. E continuamos aqui aguardando que esse projeto seja desengavetado e colocado na pauta. Né? A gente tem discutido isso todo o tempo. E a deputada, que inclusive é relatora de um dos projetos do piso que está aqui nessa casa, também desde 2015, vou falar um pouquinho sobre isso, tem sido, sem dúvida nenhuma, um amparo para as entidades da enfermagem, para os trabalhadores, para os profissionais da enfermagem, porque tem buscado que a gente consiga a aprovação dos nossos projetos, consiga conquistar as reivindicações da categoria. Quero cumprimentar a deputada Jandira Fegali, deputada do PCdoB, partido ao qual eu sou militante, filiada, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais parlamentares aqui presentes. Em especial, a deputada estadual, enfermeira Rejane, que veio do movimento sindical, a quem eu conheço há muito tempo, e que tem sido uma lutadora incansável no estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar meus colegas de Fórum Nacional da Enfermagem, dizer, na pessoa deles, eu cumprimento todos os trabalhadores aqui presentes, os de conselho, os sindicalistas, e aqueles que não estão em nenhuma entidade, mas que estão aqui buscando a aprovação do piso salarial nacional, que é um dos sonhos da enfermagem. E quero cumprimentar todos os parlamentares que estão nos vendo, estão nos assistindo, estão participando virtualmente, e os colegas também da rede que estão nos acompanhando. Quero aproveitar esse momento para passar às mãos da deputada Carmen Zanotto o estudo feito pela Federação Nacional dos Enfermeiros sobre o impacto, entregar também, deputada, do meu estado, um panfleto sobre os 15 motivos por que aprovar o PL 2564, por que ele é tão importante para a enfermagem. E o nosso bottom, SOS Enfermagem, valorização já, porque é assim que a enfermagem está nesse momento, precisando de muita valorização e muito reconhecimento merecido. E eu queria pedir para colocar minha apresentação. Pode passar. Bom, essa lâmina aqui já foi muito falada, o Daniel falou, a Meire falou, é o contingente dos trabalhadores de enfermagem no Brasil. Eu só quero trazer nessa lâmina uma atenção especial. Em 2014, 2015, os anos em que nós debatíamos o projeto da jornada de 30 horas, os profissionais enfermeiros, eles eram um contingente total dos trabalhadores da enfermagem em cerca de 22%. Ontem, quando eu fui fazer essa lâmina, eu me espantei, porque o número de técnicos aumentou muito e o número de enfermeiros caiu de 22% para 17%. Isso tem que ser levado em consideração e nós temos que avaliar o que é que fez com que esse número caísse. Será que os profissionais enfermeiros, como foi dito aqui, deixaram a profissão? Eles se aposentaram? Eles migraram para outras áreas?
o que aconteceu com os profissionais enfermeiros, que são aqueles mais qualificados, que são os chefes da equipe, que são aqueles que dão a orientação dentro do conjunto da equipe multiprofissional, né, na equipe da enfermagem, está diminuindo. Precisamos pensar, será que são as condições de trabalho? Será que será que é a falta de valorização? Será que é a falta de autonomia que o profissional está tendo no local de trabalho? Então, precisamos pensar um pouquinho nisso daqui. Próximo. Eu sempre quero trazer isso, porque são dados importantes. Tem muita gente que acha que o debate do piso salarial começou agora. Então, eu fiz uma série histórica daqui, de projetos da Câmara, sendo que o primeiro é de 89, com a deputada Benedita da Silva, né, que passou por esta casa, depois foi arquivado. Depois veio, em 2009, o projeto do deputado Mauro Nassif, que naquela época, em 2009, já era praticamente o mesmo valor que está sendo discutido hoje. Era 4.650, hoje nós estamos debatendo um projeto de 4.750. Ou seja, de 2009 a 2022, aumentou R$100 de um projeto para o outro. Depois veio 2011, com o deputado Romero Rodrigues, 5.450. O PL 459, do deputado André Moura, cuja a deputada Carmen é relatora, de 7.880. Então, quando a gente vê o projeto que estava lá no Senado do deputado Contarato, de 7.330, a gente percebe que, mesmo lá em 2015, já se falava em valores maiores, bem maiores do que nós estamos debatendo aqui hoje. Tem um PL de 2019 do deputado Arlindo Chinaglia, de 9.980, e, por fim, o PLS, que veio do Senado, que é esse que nós estamos discutindo, do senador Contarato. E aqui eu quero chamar a atenção, porque o PL 2564 ele foi muito debatido no Senado, com os senadores e as entidades. Nós fizemos várias reuniões, discutimos com o senador, às vezes dava até vontade de sair no braço, porque os senadores diziam, não é possível, não é possível, o valor é muito alto, vai quebrar município, vai quebrar Santa Casa, enfim. Se for neste valor, nós não vamos deixar passar. E, depois de muito diálogo, nós conseguimos, então, chegar num consenso em cima do projeto substitutivo da senadora Elisiane Gama, para um valor de 4.750. E eu quero chamar a atenção também aqui, porque a enfermagem ela já abriu mão de uma parcela do que ela queria. Ela queria um piso de 7.330, vinculado à jornada de trabalho de 30 horas. Então, nós já abrimos 2 vezes mão. Abrimos mão da jornada de 30 horas neste projeto e também tivemos uma redução em termos de valores de 64,93% em cima daquilo que nós entendíamos que era o ideal. Até porque, hoje, se a gente for ver a média salarial dos profissionais de enfermagem no Brasil, a grande maioria, mais de 50% dos enfermeiros já ganham acima de 4.750. Então, essa realidade não é a realidade de toda a categoria. Por exemplo, na capital de São Paulo, hoje, a média salarial é em torno de R$14.000. Então, muito acima do que está sendo colocado aqui. E esse salário são salários que não são pagos no setor privado. São salários praticados pelas organizações sociais que prestam serviços para a Prefeitura de São Paulo. Então, nós dizemos que é possível aprovar o piso de 4.750. Haja vista que mais de 70% da saúde do município de São Paulo hoje está na mão das organizações sociais. Próximo. Bom, como a enfermagem está hoje? Não dá para não falar disso. Não dá para falar em piso sem falar no sofrimento que nós, trabalhadores, estamos vivendo no nosso dia a dia.
Esses dados são dados retirados de ontem, do site do Conselho Federal de Enfermagem. Atualmente, 61.435 enfermeiros que se contaminaram com Covid-19, 872 perderam a vida, sendo que esses números são números subestimados, não são fato, não são dados reais, são dados que foram informados espontaneamente ao Conselho Federal de Enfermagem. Então, muito certamente, nós perdemos muito mais do que 872 profissionais. E isso é muito triste. O profissional ele está no local de trabalho, sobrecarregado, adoecido, sem férias, sem folga. E sem férias, deputada, sem folga, porque o ano passado tiveram aí o ano todo de pandemia. Várias medidas provisórias deram direito ao empregador de suspender as férias dos trabalhadores, de não permitir que eles tirassem férias, porque senão ia ter desassistência. E para não ter desassistência, hoje nós temos trabalhadores que já estão há quase 3 anos sem tirar um dia de férias. Sem folga, porque como eles estão tendo, principalmente o pessoal da atenção básica, da atenção primária à saúde, como estão tendo que fazer campanha de vacinação da Covid, da gripe, certo? Em finais de semana, para vacinar não só a primeira dose, a segunda, a terceira, as crianças, eles estão tendo que trabalhar de finais de semana, sábados, domingos e feriados. E aí, essas horas, deputados e deputadas, são jogadas num tal banco de horas, porque as prefeituras dizem que não tem uma lei que possa regulamentar a hora extra, que possa pagar a hora extra do trabalhador. Um banco de horas que nunca fica zerado, porque se o profissional não consegue tirar folga, normalmente, como que ele vai tirar um banco de horas? E aí ele não recebe nem dinheiro, nem folga. Ou seja, nós estamos vivendo hoje na enfermagem brasileira uma escravidão. O trabalho escravo está se instalando dentro da nossa profissão. Talvez esse seja o motivo pelo qual nós estejamos saindo do local de trabalho, trocando de profissão, abandonando a carreira, e muitos de nós se suicidando. Vamos lembrar que a enfermagem teve números assustadores de suicídio no último período. Próximo. Bom, eu trouxe aqui um estudo do DIEESE, que foi encomendado pela Federação Nacional dos Enfermeiros, que eu entreguei para a deputada Carmen Zanotto, e aqui tem um número bem claro, de 1.070.185, que é o número de profissionais que estão na ativa, de acordo com a RAIS 2019. Lembrando que a RAIS ela é a Relação Anual de Informações Sociais, que é obrigatória ser informada por aquele que emprega. Quando a gente fala em emprego, desculpa, 1.070.185. Bem menos da metade do que o número que existe registrado no Conselho Regional de Enfermagem. Esses dados, eles foram utilizados no dia 2019, porque é a última RAIS que o governo apresentou. Então, este ano, 2022, deverá sair os dados da RAIS 2020. Então, em 2019, de acordo com a RAIS, nós só tínhamos 1.070.185 profissionais no mercado de trabalho. Aqui cabe uma reflexão. Se nós compararmos o número apresentado pelo CONAS, pelo CONASEMES e pelo Ministério da Saúde, nós precisamos debater o que eles consideram como emprego. Qual é o tipo de trabalhador que eles estão classificando? Porque, na realidade, esses são aqueles que têm vínculo de trabalho, e pode ser que eles estejam contabilizando os que estão em vínculo precário,
Como, por exemplo, nós temos inúmeras prefeituras que hoje contratam através dos consórcios intermunicipais. E contratam através de consórcios intermunicipais o trabalhador de enfermagem como PJ. Não é vínculo formal, é como pessoa jurídica. E mais, existe consórcio intermunicipal no Brasil que está dizendo para o enfermeiro que é para ele abrir uma firma, contratar o técnico e o auxiliar, e o consórcio intermunicipal contrata a firma do enfermeiro para prestar serviço na atenção básica. É um absurdo isso. É coisa de outro mundo. E os trabalhadores que foram contaminados nesse período por Covid-19, porque estavam atendendo, tiveram que ficar afastados, sem ganhar. Não tinha salário, não tinha direito à licença, simples e puramente, ele teve que pagar o ônus, inclusive de ter ficado doente. Próxima. Nessa tabela, a gente traz aqui do DIEESE o impacto de implementação da jornada do projeto do piso salarial para os profissionais de enfermagem. Lembrando que aqui são vínculos, são colocados o impacto somente naqueles que ganham abaixo do piso estabelecido. Nós precisamos contabilizar, porque, às vezes, o CONAS, CONASEMES, o governo, os empregadores do setor privado, falam em números, incluindo aqueles que já ganham acima, e acaba, óbvio, ampliando o impacto. Então, nós temos aqui que o impacto total anual para aprovar o piso salarial hoje é na ordem de 15.797.917.543. Muito menor do que o apresentado pelo CONAS, CONASEMES e pelo governo. E aqui, deputada, tem que levar em consideração que já estão inclusos os encargos sociais. Este impacto já com encargos sociais, de acordo com o DIEESE, levando em consideração somente aqueles salários que precisam ter aumento, porque os demais já estão acima do piso salarial. Próximo. Nessa próxima tabela, também demonstra o impacto médio adicional anual, quando a gente fala em percentual da massa trabalhadora. Então, no total do setor, o impacto total será na ordem de 2,08%, ou seja, praticamente nenhum. Isso quando você pega a folha do setor saúde, você joga o que precisa ampliar para o salário do piso, para o enfermeiro, o impacto no total da folha é somente 2,08%. Então, se a gente for considerar esse impacto, nem pensando na importância da enfermagem, nem pensando no compromisso que o Brasil tem com os profissionais da enfermagem, só pensando em números, esse número já justifica a aprovação do projeto do piso salarial nacional. Próximo. Bom, antes de eu falar da aprovação, que é urgente, eu quero lembrar dois fatores. Primeiro, dizer que a economia que as empresas privadas, públicas, vão ter com o piso, com a valorização da enfermagem, será refletida em números reais com a diminuição dos afastamentos das licenças por adoecimento ou por doença do trabalho ou por acidente do trabalho, que hoje está crescendo assustadoramente. Lembrando que, no último período, nós tivemos, de acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, um aumento de 30% do afastamento dos trabalhadores. E isso reflete em aumento de custo. E, por fim, para concluir, quero dizer que
A enfermagem brasileira espera do parlamento, espera dos empregadores do setor público e do setor privado o reconhecimento, a valorização que ela tanto merece, que ela tanto espera durante todo esse período em que está colocando lá, na linha de frente, em risco, a sua vida, a vida dos seus familiares, do seu pai, dos seus filhos, porque pode levar contaminação para casa, mas em nenhum momento essa categoria deixou de prestar assistência e prestar assistência com qualidade, seja para quem for. Quem é que até hoje não teve um profissional de enfermagem na família ou não precisou de um profissional de enfermagem? E ele estava lá para prestar assistência. Cansado, sobrecarregado, sem dormir, sem ter local para descanso, sem ter uma sala de descompressão, porque até isso, aonde é lei, né, tem aí nos vários estados que tentaram fazer uma lei de sala de descanso, ações dos empregadores para derrubar a lei. Enfim, nós queremos ser vistos, nós queremos ser cuidados, nós queremos ser valorizados, e o reconhecimento e a valorização é a aprovação do PL 2564. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Muito obrigada mais uma vez pelos dados.